Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, por gentileza, abra aí no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 26. Para a glória do Deus vivo, já estamos aí, glória a Jesus, no quarto dia dessa poderosíssima campanha, a semana da boa notícia para a glória de Deus, aleluia. Quantos encontraram, que é muito difícil de encontrar o livro do Gênesis? Diga amém. Glória a Deus. Que diz assim: então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado as palavras de José, e que ele lhes falara, e vendo ele os carros de José, que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Versículo de número 28. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. A boa notícia chegou para o velho Jacó. Antes que ele morresse, ele pôde receber a boa notícia que o amado filho dele estava vivo e que ele era regente, que ele era governador lá na terra do Egito. O seu filho que foi dado como morto está vivo, aleluia. É a semana da notícia e Miami ainda não chegou, aguarde. Falta aí mais um dia para o Senhor Deus te surpreender com essa vitória. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, tributamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a nossa adoração. Estamos, Senhor, aqui na expectativa, na fé, Senhor amado, que o Senhor trará uma boa notícia, ainda que chegue amanhã, no dia de sexta-feira, meu Pai. Na segunda-feira o Senhor já me surpreendeu com uma boa notícia, mas eu creio que vem mais da tua parte, Senhor amado, espiritual, sentimental, financeiro, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, e principalmente, Senhor amado, espiritual. Libera para a tua igreja, libera para o teu povo, libera, Senhor, a macana lá baixandaraia. Diga: eu creio, Senhor, na boa notícia. Eu creio que o Senhor tem liberado para a minha casa, para a minha vida, para a minha história, a boa notícia. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, que nessa tarde o Senhor possa usar o teu servo uma vez mais, com poder, sabedoria, autoridade, eloquência, Senhor amado. Que o Senhor possa usar o teu servo uma vez mais, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Ainda de pé, se você pode adorar o nome do Senhor com palmas, que glorifique a oportunidade de ser conosco. Segundo pastor, aleluia, local, pastor Fábio. Deixa Deus te usar nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto já foi lido. Podem tomar os vossos assentos e ficarem à vontade para a gente conversar a respeito do tema dessa semana. Fui surpreendido ontem pelo pastor Elcio Sabino com o convite de pregar sobre esse tema da semana da boa notícia. Os versículos separados, os 3 versículos são maravilhosos, né? Está aqui em Gênesis 45, do 26 ao 28, uma parte profunda que fala da alegria de Jacó em descobrir que seu filho José estava vivo. Então a gente consegue aprender o que o Senhor veio e ministrou ontem para mim, para que eu trouxesse para essa igreja, quando eu conversei com o Senhor, é exatamente aqui, trazer esse contexto poderoso, onde Jacó, o servo do Senhor, recebe essa boa notícia com relação ao seu filho que estava vivo. A gente pode ver no começo desse capítulo, do 45, o encontro dos irmãos
quando José ele se revela para Judá. Porque o que acontece naquele episódio? A gente relembrou isso há pouco tempo atrás. Mas o que acontece? Quando os irmãos eles encontram com José, né? José faz aquela situação para que Benjamim, o irmão que ele não conhecia, que foi o último filho da mãe dele, a mãe teve e morreu, ele não conhecia aquele jovem e ele viu aquele menino como se fosse um clone seu, uma réplica sua, né? E ele fala, ele é o filho de Raquel? Glória a Deus. Então ele fica surpreso ao ver o irmão, coloca toda aquela situação para entender e descobrir se os irmãos haviam mudado, se havia arrependimento, se o coração havia se convertido. Então ele coloca sua taça nas coisas daquele menino, de Benjamim. Então o que acontece ali naquele episódio? Quando José denuncia que a taça dele estava sumida e que a pessoa que pegou aquela taça seria presa, os irmãos se desesperam quando veem que o servo descobriu a taça nas coisas de Benjamim. Então, quando José anunciou que Benjamim seria detido na terra do Egito, Judá, com humildade, se apresenta diante de José e faz uma súplica: meu senhor, a alma do meu pai está ligada à alma desse menino. Se o senhor levar esse menino para a prisão, o meu pai vai morrer de tristeza, porque ele já tinha perdido um filho e ele não pode perder esse outro filho. Se o Senhor puder, toma a mim como teu escravo. Ele se põe no lugar do irmão e prende a mim, Senhor, que será um prazer lhe servir aqui nessa terra, mas deixa o menino, senão meu pai vai morrer de tristeza e de desgosto. Meu pai não pode sofrer mais essa infelicidade. Além de Benjamim voltar, os irmãos trazem essa notícia de que José estava vivo. Tenho certeza que é tudo que ele queria ouvir na vida, mas ele duvida da possibilidade daquilo ser real, porque ele viu o manto colorido de José rasgado e manchado de sangue. Ele por quanto tempo estava acreditando que o filho dele foi despedaçado por feras? Vocês querem fazer uma pegadinha comigo? O meu filho foi despedaçado por feras. Como vocês vêm hoje dizer para mim que ele está vivo e ele não acredita no que os irmãos estão falando para ele, que os outros filhos estão anunciando para ele? É difícil até convencer o velho daquela verdade. Mas aí que está a grande beleza da passagem. Aí que está por que Jacó recebeu uma boa notícia. Glória a Deus. A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é um livro repleto de boas notícias. Repleto de boas notícias. Primeiro a gente vê uma boa notícia com relação à descendência e à sucessão, que era a aflição do coração de Abraão, e Deus promete que a descendência dele seria como as areias da praia, como os céus, como as estrelas do céu. Então ele recebe aquela promessa e duvida que aquele senhor de 100 anos fosse pai com uma senhora de 90 anos. Mas Deus faz com que acontecesse aquele milagre e Isaac nasceu. Isaac nasceu da promessa divina e não da forma humana, como Sara havia sugerido, que Abraão deitasse com Agar, a sua serva, e teve Ismael. Não, Deus estava falando de uma promessa que ele poderia cumprir e que ele cumpriu, que se firmou em Isaac. E aí foi uma boa notícia com relação à descendência, foi uma vitória. E aí depois a gente vê que a preocupação daquele homem, quando já estava, que ele já era velho, quando ele estava muito mais velho ainda, era que seu filho se casasse, era que Isaac tivesse a continuidade dele. Então ele vendo que o jovem ainda era solteiro, jovem não, porque ele tinha mais de 30 e tantos anos, ainda continuava solteiro, ainda não tinha dentro da parte de Isaac, o que ele faz? Chama o seu servo mais antigo e fala: põe a mão aqui debaixo da minha coxa e me faz uma promessa. Você vai arrumar uma esposa para o meu filho. Glória a Deus. E aí imagina a aflição daquele servo. Pronto,
O menino não deu conta, agora sobrou para mim, como é que eu vou achar uma esposa? Olha a responsabilidade que o senhor está colocando sobre mim. Mas óbvio que ele não falou nada, e ele só partiu na missão em encontrar uma esposa para Isaac, o seu senhor. E aí, obedeceu o que Abraão tinha dito para ele. E agora como é que eu vou achar? Numa multidão de mulheres, qual é a que vai ser? E aí ele bota uma prova difícil e apresenta para Deus: eu vou partir com 10 camelos, eu vou pedir água para uma mulher, aquela que oferecer água para mim, e ela for dar de beber também aos meus camelos, vai ser essa a escolhida. Glória a Deus. Irmãos, ele estava pedindo o impossível. Cada camelo bebe de 50 a 100 litros de água numa tomada só. Aleluia. Glória a Deus. Ele está com 10. A mulher vai ter que oferecer água para ele e tirar 500 a 1000 litros de água para dar aos camelos. E não é ligar a torneira e encher. É pegar no balde, do poço, mão a mão. Aleluia. Então ele falou aquilo que não dava para qualquer pessoa cumprir, tinha que ser alguém designado por Deus. E ele chega e, para a felicidade dele, encontra Rebeca. A mulher, ele pede água daquela dama, e a dama fala: darei água para ti e também de beber aos teus animais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ela ficou ali, fazendo a academia do dia, dando de beber a 10 camelos, tirando água do poço. E aquele servo se alegrou e retornou com uma boa notícia. Retornou com a notícia de que sim, ele tinha achado a esposa para o seu senhor Isaac. Ele tinha. A Bíblia é cheia disso. Tem também a boa notícia da restituição. Todo mundo sabe que Jó tinha tudo, e que o fato dele ser próspero e o fato dele ter o coração reto fazia com que Deus se agradasse dele, fazia com que Deus, para mim, desse o elogio mais lindo de toda a Escritura, é falar para o inimigo e falar: viste o meu servo Jó, ele viu como ele é. Imagina Deus olhar para ti e falar: viste o meu servo, dizer o teu nome, se alegrando. Eu acho que é zerar o jogo, é ter esse elogio da parte do Senhor. E nós sabemos que Jó é tocado em tudo, bens materiais e até na família dele. E nós sabemos que Deus também, com sua infinita graça e misericórdia, restitui. E Jó tem a boa notícia da restituição. E aí a gente vê que a Bíblia traz inúmeros exemplos de vitórias militares. São boas notícias para o povo de Deus, são muitas, inúmeras vitórias militares, algumas delas marcantes na leitura da palavra, porque você vê que em um episódio, Josué, o grande general, ele clama a Deus e o sol para, porque ele sabia que tinha que destruir aquele inimigo naquele momento, e se o sol se pôs, ele não ia conseguir cumprir a missão. E ele clama a Deus e Deus esfreia o sol com suas mãos, e ele tem a oportunidade de destruir todo aquele exército maligno que podia ameaçar o povo de Deus. Uma vitória militar colossal e gigantesca. Da mesma forma ele fazia com Davi. A canção que provocou a ira do rei Saul era qual? Saul mata milhares, Davi dezenas de milhares. A partir dali, por causa dessa canção, o coração daquele homem se encheu de ira e de perseguição por Davi, mas Davi só trazia vitórias militares, vitórias e vitórias atrás de vitórias. Um grande guerreiro, a ponto dele querer edificar um templo para Deus quando se tornou rei, e Deus o proibiu porque a mão dele era suja de sangue. Deus não queria. Era aquele homem que, quando ele pediu um sinal de Deus, como ele deveria atacar, que ele foi buscar a orientação do Senhor, o Senhor dá uma estratégia para ele e fala: você vai ouvir os meus passos passando por cima das amoreiras. Esse daí vai ser o sinal de que eu fui à frente, feri o inimigo, e você vai receber a vitória. Olha só, você não imaginar, irmãos? Vocês numa floresta densa, numa batalha de vida e morte, e você ouviu os passos do Criador por cima das árvores, e a copa das árvores se abaixando, as folhas caindo, e o Senhor indo na frente feriu o exército inimigo. É uma vitória militar gigantesca, digna da Bíblia. Então a palavra do Senhor é assim:
cheia de vitórias, cheias de boas notícias. Está aqui a multiplicação. O Senhor Jesus multiplicou o pão, multiplicou o alimento, multiplicou tudo que Ele podia fazer. Ali a gente viu curas, vimos pessoas cegas enxergar, coxos andarem direito, leprosos ficarem limpos. Nós podemos ver de tudo ali a partir da vida de Jesus. Vitórias. Glória a Deus. Vitória, né, com cura, vitória com multiplicação. E a gente viu vitórias também com relação à libertação. O Senhor Jesus libertou aquele gadareno. Ele pisou naquela terra, aquele demônio sentiu que alguém poderoso tinha chegado lá. E aquele demônio se prostra diante de Jesus e fala que não consegue. Libera pelo menos para que eu vá para aqueles porcos e os porcos se lançaram no precipício. Então, a Bíblia é um livro repleto de boas notícias. Só que o Senhor me fez enxergar um detalhe que por algum tempo me passou despercebido. Tem uma grande diferença em todas essas vitórias, todas essas boas notícias que a gente acabou de relembrar aqui rapidamente. Tem uma diferença. São boas notícias? São boas notícias. São bíblicas? Bíblicas. Da parte de Deus? Sim. Mas tem uma diferença com a boa notícia de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Enquanto são vitórias, boas notícias referentes a vitórias, a outra é uma boa notícia referente a uma verdade. Há uma diferença abissal entre uma e outra. Ele descobriu que o filho dele que estava morto agora estava vivo. Ele descobriu essa verdade, né? Essa vitória dele foi com relação a essa verdade. E a Bíblia fala o que, irmãos, com relação ao Cristo, em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quanto tempo Cristo ficou morto para ti? Por quanto tempo, irmãos, Cristo ficou morto para ti? Você já ouviu falar, mas ouviu falar como Chapeuzinho Vermelho, como Joãozinho Maria, como Jesus Cristo. Você ouviu falar sim, mas depois de um tempo você descobriu que esse Cristo não era uma historinha, que esse Cristo é sim o Filho de Deus, é sim Emmanuel, Deus conosco, é sim o Deus vivo. E a partir daquele momento, quando você descobriu essa verdade, tudo se fez novo na sua vida. Tudo se fez novidade na sua vida, porque você recebeu essa boa notícia que o Cristo estava vivo. Então a gente tem que ter isso em mente e entender que Cristo permaneceu morto para nós por muito tempo, mas um dia Ele se revelou a nós e nós descobrimos essa verdade. E eu lembro até de um testemunho de um pastor, que ele fala de um outro pastor, amigo dele, uma bênção. Mas esse pastor era um cara extremamente problemático, ex-bruxo, canceroso, cheio de problemas e vivia em miséria na rua. E aí ele perguntou: como é que aconteceu esse teu testemunho de transformação? Como é que Deus abriu os teus olhos para a verdade de Jesus Cristo? E ele fala: olha, Jesus Cristo eu posso dizer até que eu podia conhecer, só que eu era rebelde, o meu coração era maldito. E o que aconteceu? O diabo que me perdeu. O diabo te perdeu, mas como assim? Não, ele me cobrou uma tarefa e eu fui fazer, e ele era muito implacável quando ele cobrava essas tarefas. Para fazer a tarefa que ele havia me pedido, eu tinha que mexer num corpo que estivesse morto havia 15 dias. E eu fui nas minhas fontes sombrias e comprei aquele corpo. E se Lázaro estava fedendo em 4 dias morto, você imagina em 15 dias morto, como ele havia pedido. Eu tinha que fazer aquele trabalho com aquele corpo em decomposição, já havia 15 dias. E foi um trabalho horrível, mas quando eu estava fazendo, o capiroto
se materializou atrás de mim e falou que era para eu parar o que eu estava fazendo. Ele falou, não, não vou parar. Por que eu vou parar? Você não pode mexer neste corpo. E aí ele falou, por que? Se eu comprei é meu. Ele falou, você não pode mexer. E ameaçou a vida dele. E ele falou, mas por quê? Ele falou, porque é do homem lá de cima. Glória a Deus. Era a esposa de um pastor que havia morrido, uma missionária da igreja. E ele falou assim, como Deus ama tanto uma pessoa a ponto de não deixar o maligno tocar naquele corpo que já estava apodrecendo? Como assim? Que amor é esse desse Deus? Eu quero conhecer esse Deus também. E foi ali que o diabo me perdeu, quando ele viu que Deus é fiel em todos os momentos. Que Deus é fiel em todas as oportunidades. Ele descobriu aquela grande verdade e aquilo mudou a vida dele a ponto dele se submeter a Deus e se tornar um grande pastor hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E o que Deus mais me tocou, irmãos, enquanto eu mergulhava nessa ministração, foi entender que José é um tipo que aponta para o Cristo. A Bíblia inteira, meus irmãos, vocês vão ler ela e vocês vão entender que ela aponta para uma só direção. E é para a vida do Senhor Jesus. Como José, ele é um tipo de Cristo, na verdade José é uma miniatura. É um quadro pequeno pintado sobre a grandeza de Cristo. E as semelhanças entre a vida dos dois é impressionante. A Bíblia já estava dizendo lá atrás que viria um homem 100% perfeito e que ele vai ser parecido, só que muito maior que isso daqui. E José não podia fazer milagre, mas ele podia ter um caráter ilibado. E aí a Bíblia vem e nos mostra diversos pontos onde a vida desses dois tem essa conexão. Primeiro, José era o filho amado do pai, era o filho amado de Jacó. E a gente sabe que Jesus é o unigênito de Deus. Deus dá o testemunho e fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele fala, ele deixa atestado e registrado na Bíblia para as testemunhas presentes e na palavra dele de que este é o meu filho amado. Os dois eram o filho amado do Pai. Os dois foram odiados pelos irmãos. José foi vendido e traído por seus irmãos. Jesus foi perseguido e também sofreu por aqueles que deveriam ser seus irmãos, os judeus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A semelhança está aí. José foi vendido por 20 ciclos de prata, enquanto Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, né? José foi tentado pela esposa de Potifar, e a Bíblia não diz que aquela mulher era feia. A Bíblia diz que José corre e sai de perto daquela tentação, porque ele fala assim, ó, como eu poderia pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que era o marido dela? A retidão de caráter estava presente naquele homem. E Jesus, a gente viu, inclusive na semana passada, na campanha da semana passada, como ele venceu a tentação ali no deserto. Somente ao Senhor, ao teu Deus, adorarás, somente a Ele prestará culto. E ele foge, porque como poderia o Cristo pecar contra o seu Senhor e o seu Deus? O seu Pai, né, que estava ali com ele em todos os momentos. José foi preso com outros dois. Um seria condenado e o outro seria salvo. Jesus foi crucificado com outros dois. Um seria condenado e o outro seria salvo. Da mesma forma, com José estava lá o padeiro do faraó e o copeiro do faraó. O copeiro teve um sonho. Eu sonhei que a taça do faraó estava aqui, tinha 3 cachos de uva, e eu espremia, eu enchia a taça do faraó e o faraó bebia com alegria. E José fala,
eu te digo que o teu sonho quer dizer que em 3 dias o faraó vai mandar te buscar, porque ele vai saber da sua inocência, e você vai servir ele. E o padeiro gostou do sonho e falou: eu sonhei com 3 cestos de pães, que eu ia servir ao faraó, mas quando eu via, as aves de rapina estavam comendo os pães. E José não quer dizer o significado daquele sonho, e o homem insiste, ele fala: então em 3 dias o faraó vai mandar tirar a sua vida. Aconteceu aquele episódio da mesma forma com Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Nós somos culpados do que fizemos, mas ele não é não. Aleluia. Deu testemunho daquele homem, 2 inocentes que estavam ali condenados, Jesus e José. Entre 2, que um seria salvo e o outro condenado, mais uma semelhança, né, imprescindível dessa vida de José com Jesus. Os 2, José saiu da masmorra para o governo, sendo exaltado pelo faraó. Jesus saiu da sepultura e exerceu o governo do mundo, exaltado pelo Deus vivo. Aos 30 anos, José passou a governar a terra do Egito. E aos 30 anos, Jesus passou a anunciar as verdades do Evangelho, as verdades imutáveis. José casou-se com uma noiva gentia, que não era judia. E Jesus tomou para si a noiva, que era o quê? Uma igreja gentílica, também de igual forma. José teve o nome mudado por Faraó para se chamar Zavenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. Jesus foi designado pelo próprio Deus como o Salvador do mundo. Então é impressionante a semelhança entre esses 2. E agora eu vou convidar os irmãos para a gente reler do 26 ao 28, agora com os óculos dessa lente espiritual nova que Deus acabou de dar para a gente. Vamos ver como é aplicável esses 3 versículos na nossa vida ainda hoje, através da vida de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Olha só, versículo 26. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive. Para nós é Jesus ainda vive. E ele também é regente em toda a terra do Egito. O que ele estava trazendo? O que eles estavam trazendo aqui? O que a Bíblia diz? Que Jesus vive, ainda há esperança de uma nova vida. Ainda há esperança de uma nova vida para você. E aí ele fala, ele é regente em toda a terra do Egito. A terra do Egito aqui era o único lugar no mundo onde havia provisão, onde havia alimento, onde havia recurso. E a terra para onde Jesus foi, onde ele está, onde ele nos espera, é o único lugar que quando isso daqui passar, haverá provisão, haverá alimento, haverá tudo, não haverá mais dor. É lá. Então Deus está fazendo um paralelo para nós de tudo isso. E o seu coração, o coração de Jacó, desmaiou porque não acreditava. Ele não podia crer que o filho dele estava vivo. Então para nós a salvação muitas vezes é um mito. As pessoas não entendem como o crente passa pela morte com uma forma muito mais em paz do que um descrente. As pessoas não conseguem entender como o crente passa por uma perda, por uma doença, com uma maior serenidade do que uma pessoa que não é. Lembro de um amigo meu, Cadã, falando que quando a avó dele estava para morrer, ela estava na cama sentada e falou: graças a Deus o meu Cristo está vindo me buscar. E todo mundo preocupado com a mulher dela para morrer, e a mulher como glória levantando o braço. Não acredito. E olha só a verdade dessa mulher, ela sabia que a salvação dela não era um mito. Então, para todas as outras pessoas que não acreditam, o coração vai desmaiar mesmo. Não acredita. Enquanto para quem é salvo, para quem é crente, a gente sabe que aquilo não é um mito. Versículo 27, porém, havendo eles contado todas as palavras de José, o que a gente anuncia, meus irmãos? Todas as palavras de Jesus, a gente prega o Evangelho, a gente faz isso, dizendo o quê? O que ele, o Cristo, nos falava. A gente fala isso, a gente prega. E aí o que aconteceu? Vendo ele, os carros que José enviara, eles chegam para o pai e falam tudo o que José disse.
E o pai, não acreditando naquelas palavras só, eles mandaram uma prova material daqui os carros que José mandou para nós, pai. Foi ele que mandou de lá. E Jesus é da mesma forma. A gente ouve o Evangelho, a gente escuta, e Jesus muitas das vezes, por causa da nossa fé, que é menor que a de Pedro, manda também uma materialidade daquilo. A gente vê os sinais, a gente vê a transformação na vida das pessoas, a gente vê a cura, a gente vê a libertação, e a gente não acredita como que aquele que era um preso na bebida, como que aquele que era um amaldiçoado hoje dá essa bênção de Deus aí. A gente vê e Deus manda essa materialidade para a gente ver, da mesma forma que mandou aqui José, né? Então, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó. Quando a gente vê as verdades de Jesus Cristo, o nosso espírito revive. A gente sai daquele engano, a gente sai daquela mentira, nossos olhos se abrem, a alegria volta para nós de uma forma que antes nunca a gente podia ter percebido. E aí é a conversão verdadeira. É isso daí, é ser convencido pelo Espírito Santo de que Cristo vive, de que Ele é real, de que Ele vai mandar nos buscar e nós vamos sim morar com Ele um dia. E o versículo 28, para a gente encerrar aí. E disse Israel, Jacó, já cresceu, não é Jacó, é Israel, ele era um príncipe, basta. Olha só, antes de chamar de Jacó, quando Deus vier buscar, eu me chamo Fábio aqui, mas lá no céu eu não sei qual é meu nome não, porque Deus não me dá meu nome. E está aqui, eles estavam falando com Jacó primeiro e agora, e disse Israel, agora já é o príncipe de Deus, Israel. Isso aqui já é, basta, ainda vive o meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. É para nós, é aqui ó. Basta, ainda vive o Filho do meu Deus, ainda vive o meu Senhor Jesus Cristo, e eu irei e o verei antes que eu morra. Eu vou experimentar dessa bênção. Eu tenho a certeza de que a boa notícia de Jacó é que o filho precioso dele vive, e aonde ele está, Jacó também irá. E a mesma coisa para nós com relação a Jesus. Jesus vive, e onde ele está, eu também irei, porque está escrito em João 14, do versos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Amém, meus irmãos? Essa é a grande diferença. É de descobrir essa verdade e entender que José é o tipo que aponta para o Cristo, e que a nossa boa e a nossa maravilhosa notícia é saber que o Cristo é vivo, que Ele tem o poder para transformar, que Ele conhece você, que Ele quer se relacionar com você, e que Ele tem esse renovo espiritual para a tua vida, que Ele tem tudo isso para fazer, meu irmão, ainda em você e através de você, grandes coisas para a honra e glória dele. Amém, meus irmãos? Eu convido a igreja a ficar de pé, orando ao Senhor. Depois eu vou passar para a irmã Margarete, que tem um testemunho que ela ocultou do seu próprio filho. Mas agora eu vou descobrir, né? Amém. Glória a Deus. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa maravilhosa notícia. Por sabermos, Senhor, que somos amados de tua alma. Por saber, meu Senhor, que o Senhor foi na frente preparar uma morada para nós na casa do teu Pai. Um lugar que a gente é indigno de ir, assim como os irmãos de José eram indignos de ir, mas Ele perdoa os irmãos, assim como Cristo nos perdoa os nossos pecados, meu Pai. E nós seremos ainda, nós iremos poder morar nas mansões celestiais, e o mais precioso de tudo, ver a tua face, Jesus Cristo, ver o teu Pai, ver o nosso Criador, e descobrir todas as maravilhas que nós iremos ver e contemplar somente aí no céu, Pai.
que a nossa imaginação é capaz sequer de sonhar, meu Senhor. E nós sabemos que tudo que o Senhor tem preparado para nós aí é novo e verdadeiro. Pai, que a tua igreja possa perceber a boa notícia de descobrir que Jesus vive, meu Senhor, e que essa notícia faça uma transformação e um renovo completo na alma de todos os irmãos. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém e amém. A paz do Senhor, igreja. Eu quero que vocês me digam qual é o nome da campanha. Boa notícia. Eita glória. Então, boa notícia. Ontem a missionária deu o testemunho dela, que recebeu, né? Missionária, boa notícia. E eu recebi na porta da igreja. Quem me conhece sabe que eu busco às madrugadas a face de Deus, o Espírito Santo de Deus para a minha vida. Faz algum tempo, muitas pessoas já me falaram: irmã Margarete, Espírito Santo está com a senhora, irmã Margarete, Espírito Santo. E a gente recebe, né? Eu recebo. Oh, glória a Deus, mas ontem foi diferente. Ontem foi maravilhoso. Quando eu estava saindo ali na porta da igreja, uma irmã estava saindo, uma que senta aí atrás, uma senhorinha, e eu estava saindo e abri a porta e ela também vinha saindo. Ela disse: irmã, a senhora está cheia do Espírito Santo. Aí eu falei assim: glória a Deus, e fui abraçá-la. No que eu abracei, ela ficou toda arrepiada e ela disse: minha irmã, que coisa maravilhosa, você está cheia do Espírito Santo. E para quem me conhece, sabe que essa minha busca é incessante pelo Espírito Santo de Deus. Então essa notícia para mim, eu espero há muito tempo. Eu recebia de muitas pessoas, mas ontem foi diferente. Ontem assim, encheu o meu coração de alegria. Eu entrei no meu carro, irmãos, e eu chorei tanto, agradecendo a Deus, agradecendo por tudo, agradecendo pelos meus pastores, agradecendo por todas as pessoas que intercedem por minha vida, agradecendo por minha família, agradecendo a vida. Foi muito diferente, meu filho, ontem. Foi diferente demais. Eu queria falar para a igreja, porque eu estou muito feliz. Depois de tudo que eu venho passando, e eu saber que o Espírito Santo de Deus está comigo, é a maior alegria para o cristão. E eu estou muito feliz e queria compartilhar com a igreja. Então, não deixe de orar, não deixe de buscar. Não deixe de buscar a vitória de vocês, que é do Espírito Santo de Deus. Irmãos, chegou o momento da gente também louvar a Deus com os nossos recursos, nossas finanças. Mas lembrando que é para quem tem, pode. Lembrando que é para quem não tem, não se entristeça e não se envergonhe. Quem tem e não pode, porque está compromissado com esse valor, também não se envergonhe, não se entristeça. Mas quem tem e pode, e quer vir aqui à frente honrar o Senhor também com seus recursos, podem ficar à vontade, que nós estaremos orando agora por cada ofertante, dizimista, pessoa que está cumprindo o voto, em nome de Jesus. Bondoso Deus, Pai, a tua igreja se levanta, Senhor Deus, para também te adorar com os recursos, meu Pai, para que a tua palavra se estenda, para que alcance mais lugares, Senhor, para que se volte também ao necessitado, para que seja feita uma obra da tua parte aqui neste templo, meu Pai, nesse lugar, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, ofertantes e dizimistas, e também aqueles, meu Pai, que já tem o coração convertido, ofertante dizimista, mas hoje não tem para contribuir, meu Pai, que o Senhor possa abastecer os celeiros, meu Pai, que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre a tua igreja. No nome santo de Jesus te agradecemos, amém e amém. Quem pode ficar à vontade, enquanto a gente vai se preparando para fazer a nossa oração final. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome.
Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, neste feriado aqui no Brasil, meu Pai, o teu povo se reúne na tua casa, na tua igreja, para render graças e louvores ao teu santo nome, para receber uma porção do teu Espírito Santo, meu Pai, para receber o alimento que vem do céu. Que o Senhor possa encher os corações e as almas sedentas que vieram aqui, que elas possam sair plenas, Senhor Deus, sabendo dessa grande verdade, que Jesus Cristo vive, que o teu Filho está vivo, meu Pai, e que Ele tem preparado um excelente lugar para nós aí na tua casa, meu Senhor, nas mansões celestiais. Que o Senhor possa despedir a tua igreja e dar um excelente dia, meu Pai, em comunhão com a família, onde não tinha paz, Senhor, que a paz chegue junto com essa pessoa, onde não tinha amor, meu Pai, que o amor chegue junto com essa pessoa, meu Pai. Faz a restauração e a boa notícia, porque a tua palavra diz, meu Pai, que quando a gente procura o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas, meu Pai. Que o Senhor possa acrescentar na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Agora estendo as nossas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, e toda a igreja diz amém. Amém. Palmas que agradecem o nome do Senhor. Amém. O pastor Nelson está ali na Bíblia. Gracias.